Oi pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa disciplina aqui, nós vamos abordar hoje uma tecnologia bem legal, que é a tecnologia de DNA recombinante e a produção de proteínas. Essa aula ela vai ser bastante simplificada, porque é literalmente para introduzir o assunto e contextualizar ele dentro do que é o nosso interesse de fato, tá? Daqui na bioquímica. Então vão ter dois conceitos que eu vou passar bem rapidamente, que tem a ver com o DNA bacteriano, e isso vocês vão aprender extensamente em microbiologia, e a tecnologia de DNA recombinante per se, que vocês vão aprender na genética 2, de maneira bem detalhada, então não vai caber a nós aqui nos aprofundar muito no assunto, mas eu vou passar por ele para que vocês entendam os conceitos bem básicos e que nós possamos aplicar essa ideia à disciplina de bioquímica aqui de proteínas, tá bom? Mas tudo começa pelo fato de que bactérias eles têm dois tipos de DNA. Né? Um DNA que é o cromossômico, que é o principal deles, e eles têm os plasmídeos, que são os DNAs circulares, dupla fita, que podem ser trocados entre bactérias. Né? Então, bactérias, na verdade, eles trocam informações genéticas através da troca desses plasmídeos. Né? Isso é o que confere, por exemplo, resistência a antibióticos. Né? Então, por isso que, conhecidamente, bactérias trocam presentes entre elas, né? São esses DNA circulantes. Né? E basicamente esse DNA circulante ele tem uma característica, é um DNA, por mais que seja dupla fita, ele é circular, ele é menor do que o DNA cromossômico, contém muito menos informação. Né? E um dia, quando pensando sobre isso, cientistas imaginaram que isso pode tornar a bactéria uma fábrica de proteínas, né? Porque imagina que uma proteína vai ser o produto de um gene, né? Contido, de uma informação contida no gene, e se nós pudéssemos pegar aquele gene e colar então num plasmídio e inserir esse plasmídio numa bactéria, ele passaria a produzir, essa bactéria passaria a produzir aquela proteína de interesse nossa. Né? Então a gente pode fazer com que a bactéria se torne uma fábrica de proteínas ao nosso dispor. Tá? E aí isso se encaixaria, por exemplo, no nosso projeto aqui da seguinte forma. Imaginem que, a partir de agora, dentro do contexto que nós colocamos, né, nós faríamos uma análise proteômica do trato digestório de cupins, certo? E nós queremos com isso descobrir uma enzima que tenha um potencial biotecnológico, ou seja, uma enzima que possa ser usada para digerir bagaço de cana para a gente produzir mais álcool a partir disso. Lembram dessa história que a gente contou, certo? Então o que nós poderíamos fazer com essa tecnologia de DNA recombinante é basicamente obter o gene que produz aquela enzima de interesse nossa, certo? Essa enzima com potencial biotecnológico. E nós podemos, a extração desse pedaço de DNA correspondente ao gene de interesse vai ser feita pelas chamadas enzimas de restrição, tá? Isso aí, de novo, vocês vão aprender bem detalhadamente lá na Genética 2, mas é só para que vocês saibam que é possível fazer, tá? E esse pedaço de DNA que vem do trato digestório do cupim, a gente vai colocar agora num plasmídio, ou seja, num DNA dupla fita circular, nós vamos colar ele a esse plasmídio que vem da bactéria. Tá? Então nós pegamos um plasmídio da bactéria, abre-se esse plasmídio, colo esse DNA meu de interesse do cupim, e agora eu tenho um DNA híbrido aqui, né, que é o quê? Que é o DNA contendo o gene de interesse vindo lá do cupim, e mais um pedaço de DNA correspondente ao plasmídio bacteriano, tá certo? E aí agora eu insiro esse plasmídio dentro de uma bactéria, então eu vou ter uma bactéria que vai produzir uma proteína que na verdade é do cupim, tá certo? Então essa é a tecnologia do DNA recombinante, né? Ou seja, é uma forma de DNA artificial criada pela combinação de duas sequências ou mais, né? Que normalmente não vão estar juntas na natureza, mas é isso que possibilita, essa é a ciência que possibilita que nós tenhamos, por exemplo, animais transgênicos, culturas de plantas resistentes a insetos, ou insulina artificial e coisas dessa forma, desse tipo. Tá? Ou seja, a bactéria ela passa a ser uma fabriquinha de proteínas que você quiser, certo? No nosso caso aqui, a gente vai querer produzir uma proteína, que é uma enzima de interesse biotecnológico do cupim, tá? Mas você poderia, por exemplo, colocar um gene humano aqui também e produzir dentro dessa bactéria proteínas humanas. Tá? Então essa tecnologia do DNA recombinante, historicamente, ela vem lá desde os anos de 1940, são diversas descobertas desde os anos de 1940, né, que possibilitaram que hoje nós possamos fazer análises desse tipo. Tá?
Então, por exemplo, em 1972 teve um pesquisador, Paul Berg, que ele realizou a primeira experiência ligando dois DNAs de organismos diferentes, tá? E depois algumas outras descobertas associadas à tecnologia do DNA recombinante foram até motivo de prêmio Nobel, né? Como em 1978 tiveram pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por terem isolado as tais das enzimas de restrição, que são essas enzimas que a gente vai usar para cortar os genes de interesse, bem como os plasmídios aqui. Tudo bem? E aí então, basicamente o que a gente vai ter agora é um gene de cupim dentro de uma bactéria, né? É possível que nós façamos isso, né? Tenhamos uma bactéria que contém um gene de cupim nesse DNA recombinante, nesse plasmídio, né? Nesse DNA que é circular, tá? E dessa forma a gente produz proteína do cupim dentro da bactéria, tá? Então, retomando, a nossa ideia aqui era que nós fizéssemos uma análise proteômica do trato digestório dos cupins, certo? Nós separamos essas proteínas e eventualmente identificamos enzimas que podem ser importantes alvos biotecnológicos para a digestão de parede celular vegetal, certo? E aí então, essa enzima vai ser de nosso interesse. Então o que a gente pode fazer? Isolar o gene que produz essa enzima, colar ele junto de um DNA que vem da bactéria, de um DNA circular que vem da bactéria, o tal do plasmídio, e agora esse plasmídio híbrido que tem DNA da bactéria mais o DNA do cupim vai ser colocado dentro de uma outra bactéria e essa bactéria agora vai passar a produzir um monte de proteína de cupim, tá? Então dessa forma, imaginem que em vez de eu isolar essa enzima de zilhares de cupins, eu posso isolar essa enzima a partir de uma cultura de bactéria, certo? Eu consigo gerar uma quantidade infinita dessa enzima do cupim dentro de uma bactéria. Tudo bem? Então acho que essa tecnologia como um todo, vocês vão ter vocês vão ter uma disciplina toda sobre isso, né? E aí vocês vão entender melhor como cada coisa dessa funciona. Mas a ideia aqui é que vocês saibam que nós podemos usar a bactéria como uma fabriquinha de proteínas do cupim, tá? E aí nesse caso agora, se nós conseguíssemos, como eu falei, né, isolar uma proteína, né, advinda de um gene, né, que vai fazer lá uma enzima de interesse biotecnológico, certo? E eu tenho essa bactéria agora produzindo essa proteína, como é que eu isolo a proteína que está lá dentro da bactéria agora, certo? Porque eu quero a enzima de fato, certo? Eu quero agora pegar toda aquela enzima que a bactéria produziu e usá-la, né, para eu caracterizar melhor e eventualmente testar a funcionalidade dessa enzima. Como é que eu faço para isolar essa enzima que está dentro da bactéria agora? Então a gente vai usar aqui, e isso agora a gente vai entrar na aula de fato, né, o que nós vamos fazer na aula prática, é usar a cromatografia de afinidade. O conceito da cromatografia de afinidade. Lembra que eu mostrei para vocês há 2 aulas atrás que você pode, na cromatografia de afinidade, imobilizar na fase estacionária ou na resina uma molécula que vai se ligar àquela molécula de interesse sua, tá? Então imaginem que eu quero separar triangulinho de bolinha de quadradinho, certo? Então eu ligo na minha fase estacionária ou na minha resina um composto que vai se ligar especificamente a triangulinho, certo? Esse composto vai pescar o triangulinho e o que não for triângulo, quadradinho e bolinha vai sair, certo? E aí depois eu faço uma fase de eluição na qual eu separo especificamente o triangulinho, tá? Então aqui na disciplina a gente vai fazer a mesma coisa. Como é que eu isolo agora aquela minha proteína de interesse que foi produzida dentro da bactéria? Nós vamos usar um conceito similar de cromatografia de afinidade. Só que para isso, eu só queria colocar um ponto interessante aqui, é que nesse plasmídio recombinante nós temos o gene do cupim, certo? E mais o plasmídio bacteriano, né? Combinados, tá certo? Só que aí uma coisa que a gente vai fazer para isolar, ou seja, eu preciso que a proteína produzida tenha uma característica que me permita pescá-la, certo? Para que eu possa fazer essa cromatografia de afinidade, tá? Então o que a gente faz, né, o que se faz aqui de um modelo biotecnológico é que o vetor, né, ou plasmídio bacteriano, ele contém uma cauda de histidina, tá?
E isso aqui seria como se fosse o gene do cupim, tá? Então o gene do cupim agora ligado ao vetor mais essa cauda de histidina vai produzir uma proteína que é a enzima do cupim e mais uma cauda de histidina. O que é uma cauda de histidina? São várias histidinas ligadas uma à outra, né? O histidina é um aminoácido, né? Então você vai ter a pontinha da proteína com várias histidinas ligadas uma na outra. E agora nós vamos conseguir fazer uma cromatografia de afinidade para pescar tudo que tiver, todas as proteínas que tiverem, especificamente uma cauda de histidina, tá certo? Então, o que vocês vão ter na aula prática, vocês vão receber essa bactéria aqui, que vai estar produzindo a nossa enzima de interesse, certo? Que vocês já vão pegar nessa parte aqui, tá? Vocês não vão fazer a parte do DNA recombinante na aula. O que vocês vão ter vocês vão receber, o material de vocês vai ser as bactérias, já contendo o DNA recombinante e produzindo aquela proteína do cupim, tá? Essa proteína do cupim, ela vai ter uma cauda de histidina, tá certo? E a gente vai proceder então com uma cromatografia de afinidade, de forma que vocês vão fazer essa cromatografia em tubo dessa vez, não em coluna como nós fizemos aquela de exclusão molecular, tá? Mas vocês vão fazer essa cromatografia em tubo de forma que a resina que vai isolar a nossa proteína de interesse, ou seja, a proteína que tem aquela cauda de histidina, ela tem níquel, tá? E o níquel ele é capaz de se ligar às histidinas aqui no caso, tá? Então basicamente imagine que isso aqui é uma mistura de proteínas, né? Ou seja, a gente tem uma mistura lá de proteínas que são proteínas desta bactéria aqui, tá? Ou seja, essa bactéria que vai ter o nosso plasmídio, que vai produzir a nossa proteína recombinante aqui, né? Ou seja, a proteína do cupim, ela também vai produzir proteína de bactéria, certo? Ela vai continuar vivendo normalmente. Mas junto das proteínas de bactéria dela, ela vai produzir aquela nossa proteína de interesse. Como a gente quer isolar só a nossa proteína de interesse, como eu falei, a gente coloca uma caudinha de histidina nela, né? Então a proteína de interesse vai ter um rabinho de histidina lá, tá? Então quando você coloca essa resina, né, que vai interagir, através do níquel interagir com a cauda de histidina, a resina só vai se ligar às proteínas que tiverem essa cauda de histidina, que no caso são as proteínas recombinantes, ou seja, a proteína do cupim, tá? Aí tem duas maneiras, né? Você pode centrifugar, que é o que vocês vão fazer na aula na verdade, né, essa resina, ou você pode usar até uma estante magnética, né, e separar por magnetismo essa resina que tem a proteína ligada, tá certo? E aí então, se uma forma ou outra, né, tudo que vai descer, tudo que vai estar junto da resina são somente as proteínas que têm cauda de histidina, porque elas vão se ligar ao níquel dessa resina, né, que por sua vez são as proteínas do cupim, tá? E aí as outras proteínas você tira fora, você separa. Então desta forma, você consegue, através da cromatografia de afinidade, separar as suas proteínas de interesse, tá certo? Então retomando, nós vamos ter lá na aula uma bactéria que vai ter o DNA, vai ter um plasmídio contendo o DNA de plasmídio, né, da bactéria, mais o seu gene de interesse, que é o gene associado a uma enzima do trato digestório do cupim, tá? Essa enzima ela vai ter uma caudinha de histidina, né, uma histag aqui, né, uma caudinha de histidina. E essa cauda de histidina vai nos possibilitar separá-la do resto das proteínas que a bactéria produz, tá? Porque a bactéria está viva, ela vai continuar produzindo proteínas de bactéria. De que forma? Essa resina ela tem níquel associado e o níquel vai se ligar às caudas de histidina, separando-as das outras proteínas. Então, vocês vão ligar o lisado que a gente fala, né? Ou seja, as bactérias lisadas, né? As proteínas todas da bactéria vão estar juntas da resina. A resina só vão se ligar às proteínas, a proteína advinda do cupim, né? Ou seja, aquela que é produto daquele plasmídio, porque ela tem uma cauda de histidina. E você então centrifuga aquilo e tira as proteínas que não vão estar conectadas à resina, tá certo? E depois faça um passo de eluição para soltar essa sua proteína de interesse da resina, tá joia? Assim como acontece na cromatografia de afinidade. Tudo bem? Então, a ideia aqui, de novo, é usar a bactéria como uma fabriquinha de proteínas do cupim. E dessa forma, se você crescer muito a bactéria, você consegue ter bastante proteína do cupim
E são essas proteínas que vocês vão usar principalmente na segunda parte da disciplina para fazer a caracterização enzimática dela. Tudo bem? Na aula que vem também, vocês vão ter uma aula de eletroforese de proteínas, na qual vocês vão poder caracterizar a purificação dessa proteína que vocês vão fazer nessa aula de agora. Mas eu vou deixar essa explicação para a aula que vem, para que não complique muito aqui e vocês possam compreender o todo melhor. Tudo jóia? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é bem curtinha. Acho que tudo que vocês precisam saber está aí. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre DNA recombinante e produção de proteínas, tem muito material na internet, tem softwares, tem uma série de textos e animações que vocês podem ver, tá? Mas não se preocupem, porque definitivamente vocês vão ter praticamente uma matéria inteira, que é a Genética 2, sobre esse tipo de tecnologia. Então vocês vão aprender bem a fundo um pouquinho lá na frente, tá bom? Grande abraço para vocês, até mais.